Olá, bem-vindos ao curso de Simulação de Sistemas Reais, a teoria prática com aplicações em Arena, Python e R. Nesse primeiro módulo, a gente vai entender como é que se faz simulação na prática, e qual método está por trás aí dos projetos reais de simulação. Então, meu nome é professor Igor Pérez, eu sou professor do Departamento de Engenharia Industrial da PUC-Rio, e eu vou tentar passar para vocês aqui um pouquinho da minha experiência profissional e acadêmica lidando com projetos de simulação. Eu trabalho com projetos de simulação desde 2010 e a ideia é que eu tente aí passar como a gente faz, né, a recomendação para trabalhar em termos de projeto de simulação de sistemas reais. Então, partindo diretamente aqui para os objetivos desse módulo, para quem ainda não adquiriu o módulo completo, as informações vão estar na descrição do vídeo, mas os objetivos desse módulo específico é entender o que é um projeto de simulação de sistemas reais. Então, brevemente, a gente vai falar aí sobre o que a gente considera como projeto de simulação de sistemas reais, aqui no sentido mais do escopo da engenharia. Conhecer exemplos reais de projetos que eu passei aí na minha trajetória acadêmica e profissional, então, diversas aplicações que eu hoje uso em aula, vou falar um pouquinho sobre isso no próximo slide, e apresentar um framework metodológico para a condução de projetos reais de simulação. Então, a gente tem ali um framework recomendado na literatura, a ideia é que a gente passe ele de uma forma bem prática, ao final aqui da aula, com um exemplo real, passando por todas as etapas desse framework. Então, resumidamente, a gente quer falar aí de o que é um método e a modelagem ideal, para depois aplicar a simulação, analisar os resultados e tomar a decisão ali do que a gente vai interferir naquele sistema reto. Então, começando com a apresentação rápida, minha, mais para contextualizar, eu fiz meu mestrado e doutorado em engenharia de produção na PUC-Rio, no Departamento de Engenharia Industrial. Atualmente, eu sou professor do quadro principal e atuo coordenando, na coordenação adjunta da graduação de engenharia de produção. As disciplinas que eu leciono, né, são as disciplinas de simulação e projetos de empreendedorismo na graduação, e na pós-graduação eu leciono análise e simulação de processos. Então, eu atuo lecionando simulação desde 2021. Então, eu vou tentar passar um pouquinho aí da minha experiência, né, nessa disciplina que eu já tenho um tempinho trabalhando. E, além disso, eu trabalho com projetos de simulação desde 2010. Né? Então, antes de ingressar no meu mestrado, eu atuei 5 anos em uma consultoria de simulação. E depois, quando eu entrei no mestrado e doutorado, eu passei a atuar como consultor no TechGraph. Então, desde 2018, eu atuo com projetos de simulação em diversas grandes empresas, médias e grandes empresas, e por isso que eu vou tentar passar aqui por alguns cases, sem citar, logicamente, as empresas, mas para vocês entenderem quais são os possíveis contextos e aplicações que podem ser trabalhadas. E, por último, aí, eu também trabalho com aplicações na área da saúde, né? Muitas das minhas publicações, para quem tiver interesse, está no meu currículo Lattes, tem várias publicações na área da saúde também com abordagens de simulação. Então, eu trabalho lá no NOS, que é um núcleo de operações de inteligência em saúde. Então, deixei o QR Code no meu LinkedIn, mas eu vou passar logo para a aula. Então, a ideia é que a gente entenda agora o que é um projeto de simulação de sistemas reais. Tá? Então, para começar, o que é a simulação? A gente vê a simulação, né, principalmente como uma técnica para replicar o funcionamento de um sistema. Então, basicamente, eu tenho um sistema real, eu quero replicar o funcionamento desse sistema, o que eu faço? Eu crio um modelo. Né? É muito mais barato eu criar um modelo do que eu intervir diretamente no sistema. Né? Um exemplo clássico, se eu quero contratar ou comprar uma nova linha de montagem para uma fábrica, o custo de eu comprar uma nova linha de montagem é imenso. Eu não vou fazer isso, vou primeiro fazer um modelo de simulação para testar se vale a pena eu comprar essa linha de montagem. Ah, eu tenho uma meta de produzir mais 1.000 unidades na minha linha de montagem. Será que com essa linha de montagem nova eu vou conseguir atingir essa meta? Eu posso tentar replicar isso. Então, basicamente, é uma técnica utilizada para replicar o funcionamento de um sistema e a evolução dele ao longo do tempo. Por que usar? Porque eu consigo investigar esse funcionamento sem necessitar intervir nesse sistema especificamente. E exemplos disso, o primeiro
é o que eu acabei de mencionar, que é a aquisição de uma nova linha de montagem, por exemplo, mas existem diversos outros, seja no contexto de logística, por exemplo, alteração de layout de uma fábrica, contratação de um novo atendente para um banco ou para uma unidade de serviço, ou até mesmo fabril, e alterações de políticas, né? Então, eu posso testar políticas novas, seja regras de fila, políticas específicas. No caso, por exemplo, de um ambiente hospitalar, eu poderia testar uma política de atendimento de pacientes, né? Como que vai se dar a chegada de pacientes e os atendimentos, em diversas formas. Isso é um dos casos até que eu vou mostrar para vocês rapidamente hoje. Mas esse é um resuminho do que é um projeto de simulação no contexto aí de engenharia, no sentido geral. O que não é simulação? E aí é um cuidado que a gente tem que ter, é sempre olhar o inverso, né? E tomar cuidado de não confundir. A simulação não é um modelo preditivo, né? A gente não está prevendo nada, ela não é uma bola de cristal. O que a gente está fazendo é testando cenários e avaliando cenários. Tá? Então, a simulação também não é uma otimização nem um modelo matemático, né? A gente não está otimizando o sistema. Apesar da gente estar interferindo nele, melhorando ele, a gente não está otimizando. A simulação também não é um pensamento inteligente, ela não vai substituir o gestor. Ela simplesmente vai te dar artefatos para tomar a decisão. Ela é mais uma informação importante ali que você vai ter para tomar a decisão como gestor. E ela não vai ser uma técnica de último recurso, a gente vai usar diversas outras técnicas em conjunto para tomar a decisão. Não é uma panaceia, ou seja, ela não pode ser usada para tudo. Aplicações mais comuns, né? Então, a gente tem muitas aplicações de simulação no ambiente fabril, né, em produção, foi aonde começou, mas hoje ela se expande para diversos setores de serviço, seja ele hospitais, bancos, hotéis, tudo que você pensar em clínicas, o que você pensar de serviços que tenham problemas, né, de gestão ou de gargalos no sistema, pode ser um problema que será tratado aí com simulação. Mas também problemas de transporte, logística, diversas abordagens são aplicadas aí nesses três escopos gerais. Além disso, problemas de reposição de estoque e análise de sistemas financeiros também são clássicos. Fala um pouquinho das terminologias, tá? Eu tô passando um pouco rápido porque aqui é mais para dar um balizamento das informações, mas eu vou chegar logo nos exemplos de projetos reais, que é a primeira grande contribuição dessa aula, onde a gente vai falar um pouquinho de como a simulação é aplicada em diferentes contextos, com exemplos concretos. Mas antes disso, só colocando um pouquinho de terminologia, o que é sistema, né? A simulação, quando a gente fala de simulação, a gente está falando de representar um sistema. Tá? Esses sistemas, eles normalmente são caracterizados por seus estados, né? O estado ele pode ser discreto ou contínuo, e a simulação normalmente é caracterizada por ser estática ou dinâmica. Então, esses termos, sistema, estático, discreto, contínuo, estático, dinâmico, talvez não sejam tão claros, então, rapidamente, só para, antes de introduzir os projetos, a gente deixar isso claro. O sistema, basicamente, é quando a gente está falando de um conjunto de entidades que vão atuar ali interagindo para um determinado objetivo. De uma forma prática, se a gente olhar ali um exemplo da linha de montagem, o sistema ele é composto por um conjunto de máquinas, onde eu tenho peças, né, que são as entidades que estão passando por aquele sistema, e ele tem o objetivo de produzir essas peças. Uma coisa bem geral, tá? E o que a gente vai tomar cuidado quando a gente fala sistema é que um erro clássico na hora de fazer um projeto de simulação é a gente tentar modelar o sistema total, né? E aí a gente vai ter dois problemas, o nosso sistema, né, e a realidade. O sistema é uma representação da realidade e a gente só vai modelar o que realmente for de interesse. Tá? Por exemplo, se eu quero modelar um processo de atendimento num banco, será e eu estou olhando ali para os atendentes ou para os caixas bancários, será que faz sentido eu olhar para o que o RH, a pessoa que está trabalhando no RH, contratando novas pessoas, ela está fazendo? Né? Será que isso influencia na trajetória do processo do meu sistema de interesse? Então, o sistema ele tem que ser olhado com um viés de o que interessa para o meu processo.
né? O que vai influenciar o tempo de produção desse processo, tá? Então, isso é um sistema, e o que é uma entidade? É o que passa pelo meu sistema. No caso de uma fábrica, é a peça. No caso de um banco, é um cliente. No caso de um sistema de serviço, como um hospital, é o paciente, e assim vai. Então, na prática, a gente vai só considerar o subgrupo do sistema que nos interessa, né? E apenas as variáveis que impactam nesse modelo vão ser consideradas. Em geral, os sistemas são bem dinâmicos e mudam de status ao longo do tempo. Estado, né? O que é o estado? O estado de um sistema vai ser o conjunto de variáveis que vão descrever aquele sistema ao longo de um determinado momento, né? Quais são essas variáveis de estado? A gente tem o número de entidades que estão naquele sistema, o número de recursos ou servidores que estão atuando, os momentos de chegada, atendimentos, a quantidade de pessoas em fila, por exemplo. Então, isso tudo são variáveis de estado. É uma fotografia daquele sistema, né? Se eu olhar para aquele sistema naquele momento, o que vai descrever ele, né? O que eu consigo imaginar que descreva aquele sistema? Outra terminologia importante são os recursos, né? Recurso, eu acho que é mais claro, né? O recurso é tudo que é usado para gerar, né? Para fazer aquele processo, né? Para desenvolver, para transformar a entidade. Então, se a entidade é uma peça, ela inicia como uma peça ainda a ser trabalhada, e ela vai terminar como um produto final. Se a entidade é um paciente, ele vai iniciar sem ter passado por um médico, ou seja, ainda em fase de a ser tratado, ele vai terminar sendo atendido com status de atendido, né? Ou ele vai ser liberado, e aí depende do modelo de hospital ou clínica que a gente está falando, ele vai ter um desfecho diferente. Então, os recursos são quem atendem os pacientes, no caso do hospital, quem atende o paciente é o médico, então o médico é um recurso, por exemplo. Mas no caso de uma fábrica, vão ser as máquinas, vão ser os equipamentos, né? Poderiam ser também ferramentas. E aí tem toda aquela questão de se preocupar somente com o que é gargalo, né? Não tem necessidade de modelar uma ferramenta que eu tenho, sei lá, infinitas na minha fábrica. Ela nunca vai ser o gargalo. Então, não vou modelar isso. Mas se aquela ferramenta é um molde, que eu só tenho esse molde, e ele é compartilhado por duas máquinas, ele passa a ser um gargalo em algum momento. Então, isso passa a ser um recurso para o nosso sistema. Então, tem alguns pontos importantes nesses itens que a gente vai acabando passando em momentos onde a gente tem casos que vão nos demandar esse tipo de recurso, né? Lógico que um problema fabril ele vai ter algumas questões diferentes de um problema de serviços, assim como um problema de logística também vai ter algumas questões diferentes. Então, a ideia é que a gente fale um pouquinho dessas diferenciações ao longo dessa primeira aula. Então, vou dar um exemplo aqui bem básico para trabalhar um pouquinho já a terminologia com vocês e ver se vocês realmente já conseguem mentalizar essas terminologias, e a gente vai passar para os exemplos de projetos reais. Então, primeiro, se eu estou falando de um atendimento bancário, né, e eu quero avaliar ali, o problema é avaliar se o número de caixas ele está bem ajustado para que o atendimento seja satisfatório, quais são as entidades que passam pelo sistema de um banco, né? Então, claramente, a entidade é quem está ali passando pelos processos. No caso de um banco, quem passa pelos processos são os clientes, são as pessoas, né? Sou eu, é você, então é quem está passando por ali. E quem são os recursos, né? Quem são as máquinas de um banco? As máquinas de um banco são as pessoas, né? Mas as pessoas que estão trabalhando nele, são os funcionários do banco. Mas também podem ser máquinas físicas, né? A gente pode ter caixas eletrônicos como recursos. Então, eu posso ter os recursos, podem ser atendentes, mas também podem ser caixas eletrônicos, por exemplo. Quais são os estados possíveis? Número de clientes no banco, número de clientes na fila, quantidade de atendentes, momento da chegada de um cliente e vários outros estados que a gente pode ter. Beleza, então, passando para outra terminologia aqui, que é o tipo de sistema, a gente também costuma descrever o sistema em discreto e contínuo, né? Um sistema discreto, ele vai ter como
principal característica é que o estado ele só vai mudar em momentos específicos do tempo, quando acontece algum evento. Um exemplo clássico são os sistemas, por exemplo, de fábricas. Né? Cada chegada de uma peça, cada início de atendimento, cada fim de atendimento descreve o acontecimento de um evento, e aí o tempo vai andar conforme esses atendimentos. Mas o serviço é a mesma coisa. Chegou um cliente num banco, eu tenho um evento. Esse cliente começou o atendimento, eu tenho outro evento. E assim vai. Né? Então, são eventos que evoluem discretamente no tempo. Então, eu vou ter uma chegada, vou ter um início, vou ter um fim de atendimento, e são eventos que são descritos como simulação de eventos criados. Então, se eu estou simulando eventos dessa maneira, eu estou falando de simulação de eventos criados. Essa é uma terminologia muito clássica, onde a gente vai usar normalmente softwares como Arena, mas também podem ser usados softwares abertos, como o Python e o R. O Python tem o SymPy. Então, a gente vai ver aqui como fazer simulação de eventos discretos com diversas abordagens diferentes, não só em Arena, mas também ferramentas abertas. E outra maneira são sistemas contínuos. Né? Um sistema contínuo é aquele que vai evoluir continuamente ao longo do tempo, como sistemas de produção de produtos químicos ou também séries temporais de qualquer natureza, seja ela de temperatura, seja ela de vendas. E aí a gente vai ter um módulo desse curso que é especificamente para trabalhar séries contínuas. Então, eu tenho variáveis do sistema que são contínuas, que vão evoluir ao longo do tempo. E, por último, né, a terminologia de estático ou dinâmico. Simulação estática, ela é aquela que não tem mudança ao longo do tempo. É uma fotografia, eu estou vendo uma representação. Um exemplo que a gente trabalha dentro do módulo de simulação estática, que não é o módulo que a gente vai ver hoje, a ideia da simulação estática é, por exemplo, se eu quero fazer um problema muito clássico, é o problema de overbooking nos aviões, né, nas companhias aéreas. Então, muitas companhias aéreas precisam saber ajustar ali quantos lugares no avião ela vai ofertar. E para saber quantos lugares ela vai ofertar, uma forma fácil é ofertar o que o avião tem de capacidade. Então, se eu tenho 100 lugares no meu avião, eu posso ofertar 100 passagens aéreas. Mas sabe-se que existe muito no-show, então, dependendo do voo, da localidade, o no-show ele pode ir até 20%, 30%. E esse no-show é um assento que vai vazio. Então, muitas companhias aéreas oferecem passagens a mais do que o voo tem de capacidade. Então, se o voo tem 100 lugares, ela oferece lá, 102, 103 lugares para justamente compensar o no-show. Então, ela sabe que 10 passageiros não vão, eu boto 3 passagens ofertadas a mais, e esses 10 que não vão tem um balanço. Mas como é que ela faz isso? Né? Qual é a forma de fazer isso? Uma das formas de fazer esse tipo de atribuição, ou seja, desse tipo de análise, é com simulação estática. Ela vai olhar uma fotografia, que é uma base de dados passada, tudo que aconteceu no passado, e vai simular cenários de oferta a partir de cenários de demanda. Então, se eu tivesse uma oferta de 103 passagens, eu vou simular representações de demanda usando o meu histórico passado e vou, a partir daí, testar cenários de oferta. Então, a gente consegue fazer várias coisas com simulação, e dentro do modo de simulação estática, a gente vai abordar especificamente esse problema de passagens aéreas. Não é o que a gente vai ver na aula de hoje. A aula de hoje é um exemplo específico de simulação de eventos discretos, mas a gente também aborda isso no módulo de simulação estática. No final da aula, eu vou abordar todos os tópicos que vão ser trabalhados ao longo do curso e de uma forma resumida. Então, para quem tiver interesse aí em olhar isso, está no finalzinho da aula. E aí, em simulação estática, a gente está falando de métodos como simulação de Monte Carlo, mas também de métodos de reamostragem, que não dependem de distribuição de probabilidade, como Bootstrap e Jackknife. Isso a gente vai falar muito no detalhe na aula de simulação estática. Já a simulação dinâmica é o que a gente costuma ver em sistemas Fabris ou sistemas de serviços, que é quando a gente está falando de simulação de eventos criados, por exemplo. Ou seja, eu tenho um sistema que ele vai mudando ao longo do tempo, e aí eu preciso saber em qual momento do tempo eu estou para saber o que está acontecendo. Então, eu preciso de ferramentas que tenham a avaliação temporal embutida. Então, simulação de eventos criados é um caso desses.
Então, quem trabalha com Arena sabe que esse é um caso clássico de simulação dinâmica, mas também simulação de sistemas dinâmicos, conhecido como System Dynamics em inglês, também é um caso clássico de processos dinâmicos, que também são trabalhados por simulação. E aí, quando a gente fala de sistemas de simulação, se está falando de simulação, a gente certamente não está falando de sistemas ou modelos determinísticos, né? Modelos determinísticos são muito trabalhados em problemas de otimização, onde a gente quer gerar uma solução ótima, de alguma maneira trabalhar no melhor cenário possível, e aí cria-se sempre, é muito comum ter uma premissa de um modelo ali determinístico, ou seja, um modelo que não inclui variáveis aleatórias. Quando a gente fala de simulação, é porque a gente tem que ter alguma variável aleatória no nosso modelo que a gente está tentando ali replicar. E sem variável aleatória, a gente não tem simulação, da mesma forma que simulação não faz sentido se a gente não tem ali nenhuma variável que a gente tenha estocasticidade. Então, o que é um modelo estocástico? É um modelo que inclui pelo menos uma variável aleatória. Na vida real, tudo é aleatório, né? Então, se a gente for fazer uma investigação de um problema, certamente a gente vai olhar várias questões que são de natureza aleatória. Mas o que acontece é que, para resolver alguns problemas, é muito comum a gente ver metodologias que assumem a não aleatoriedade, ou seja, problemas serem determinísticos, para poder facilitar a resolução. E aí que entra a grande vantagem da simulação, né? A simulação ela não precisa de nenhuma premissa. Então, a gente não precisa ter nenhuma premissa específica de que a demanda é determinística ou que o atendimento ele segue uma constante, ele não tem nenhuma aleatoriedade, ou que a chegada ela é determinada de uma maneira específica. A gente não tem premissa alguma. A gente vai simplesmente entender a realidade, usar o que a gente tem de dados da realidade, modelar essa realidade e considerar tudo que a gente tem de aleatório nela. É óbvio que se a gente tem alguma variável que a gente sabe que a natureza dela é aleatória, mas que ela não tem dados suficientes para entender sobre isso, talvez a gente não consiga modelar essa variável, porque se a gente for modelar, a gente pode ter um problema pior, que é incluir um viés grande no modelo, porque os dados que tem são viesados, não possuem qualidade suficiente para serem modelados. A gente vai falar muito sobre isso, né, nas aulas, nos módulos à frente, sobre análise de dados. Isso é uma questão muito importante. A gente sabe que garbage in, garbage out, né? Então, se você entra com lixo no modelo, você vai cuspir lixo desse modelo. Isso aí é um termo muito comum quando a gente fala de ciência de dados. Então, ciência de dados está dentro do nosso curso de uma maneira específica para um projeto de simulação. Então, eu vou chegar lá, a gente já está chegando na parte de projetos reais de simulação. Então, na vida real, os sistemas eles possuem diversas variáveis aleatórias, o que sugere a utilização de modelos estocásticos. E se a gente está falando de simulação, a gente está falando de modelagem estocástica. E um resuminho agora do que a gente falou, de todas as terminologias que a gente colocou aqui, a gente está falando de um sistema. Se a gente está falando de um sistema, a gente não está falando de representar o sistema como ele é, ou seja, eu não estou falando de reproduzir o sistema. Não estou falando de comprar a linha de montagem, por exemplo, da fábrica e reproduzi-la. Eu estou falando de criar uma representação. Tá? Então, aqui o que eu estou falando é de experimentar um modelo desse sistema. Esse modelo ele pode ser um modelo físico ou matemático. Né? Vamos dizer assim, nem matemático, vamos dizer virtual. Um modelo físico ou um modelo virtual. Um modelo físico poderia ser uma maquete, por exemplo. Né? Eu não quero fazer uma maquete. O que eu quero aqui é representar com esse modelo virtual. Esse modelo virtual ele poderia ser uma solução analítica, realmente uma fórmula, ou um modelo de simulação. O modelo de simulação ele não é exatamente uma fórmula, ele não é um x igual a y mais alguma coisa, não é. Ele é uma representação da realidade. E a gente vai entender como fazer essa representação. Então, quando a gente fala de um problema de simulação, o que a gente está falando especificamente, né?
Quando a gente quer resolver um problema por simulação, é porque esse problema ele tem diversos compostos, né? Um primeiro composto esse problema ele é de grande complexidade. Se o problema é simples, a gente não precisa de um modelo de simulação. Com papel e caneta, às vezes a gente consegue resolver, ou às vezes de cabeça. Se o problema ele já é um pouquinho mais complexo, mas ainda não tão complexo, talvez com uma planilha a gente consiga resolver. Agora, se o problema ele é muito complexo, que a gente vê que só a planilha não é capaz de resolver o nosso problema, então a gente vai ter que recorrer à simulação. Tá? E aí a simulação ela vai ser de maior esforço, mas também vai permitir que a gente resolva problemas de maior complexidade. Então, quando a gente vai usar a simulação, identificar ações de melhoria de processos, resolver problemas complexos, criar novos sistemas, decisões sobre ganhos e incerteza. Então, se a gente for olhar esse framework de quando usar a simulação, são framework de 2020, proposto por um autor da literatura. Então, a gente realmente vai ter esses três grandes eixos: melhoria contínua, seja de processo, seja de unidade Fabris, seja de conceitos, mas também de resolução de problemas, que é o principal aqui que a gente vai abordar. Então, entender um problema e resolver esse problema. E também design de novos sistemas. O sistema não existe ainda, mas eu quero criar esse sistema. Também posso usar simulação para isso. Chegamos aonde, né, eu comentei que a gente ia chegar, que é a parte de exemplos de projetos de simulação. Então, agora eu vou passar com um pouquinho mais de calma sobre projetos que eu já trabalhei ou que eu tive tanto contato na minha carreira, tanto profissional quanto acadêmica, e de uma maneira um pouquinho resumida, lógico, né, mas com as referências para quem quiser ter mais informações. E eu deixo sempre aí meu contato para quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. A gente também vai falar em mais detalhes nos próximos módulos do curso. Então, o primeiro exemplo, muito utilizado, onde a simulação entra como uma técnica de resolução de problema, é em avaliação de políticas, né? E aí eu coloquei um exemplo específico de políticas de agendamento de pacientes, que é um exemplo que eu trabalhei ali ao longo do meu mestrado e doutorado. A minha dissertação de mestrado foi como fazer políticas inteligentes de agendamento. E uma técnica comum de agendamento, se a gente for hoje numa clínica qualquer, é agendar em intervalos fixos, né? Então, o médico sabe que ele atende mais ou menos em 15 minutos em média, então o médico, o que ele faz? Ele agenda de 15 em 15 minutos os pacientes. Não estou dizendo que isso é a maneira errada, mas podem ter outras estratégias melhores. Se ele conhece qual é a taxa de no-show dos seus pacientes, se ele conhece qual é o tipo de paciente que ele tem, às vezes ele tem paciente de retorno, paciente de primeira vez, essas aleatoriedades, cada um tem um tempo de serviço diferente, as chegadas desses pacientes podem ser impontuais, então todos esses componentes influenciam a natureza ali desse modelo. E aí políticas diferentes de diferente natureza podem ser melhor. Então, um exemplo aqui rápido que eu vou comentar é uma política que é utilizada que é colocar 2 pacientes no primeiro horário, porque se o primeiro paciente faltar, o médico pode ser que fique ocioso, né? Então, se o médico quer melhorar a utilização dele, talvez colocar 2 pacientes no primeiro horário seja melhor. Enquanto que no meio do dia, isso dificilmente acontece, porque as filas começam a se formar. Outras estratégias é fazer intervalos que sejam diferentes. Então, no começo do dia eu faço intervalos menores, porque eu sei que eu ainda não tenho fila. No meio, para o final do dia, eu espaço mais esses intervalos. Tá? Então, existem diversas políticas e elas são testadas como? Por meio de modelos de simulação. Nesse caso aqui, simulação de eventos discretos. Então, aqui são um exemplozinho de um modelo que foi criado. E aqui são 2 artigos que foram publicados, onde detalha a metodologia que foi usada, né? 2 artigos que eu fiz durante a minha tese, em coautoria ali com outros pesquisadores da PUC. E se vocês tiverem interesse, vocês podem também dar uma olhada. Inclusive, esse primeiro aqui, ele é open access, ele tem, se não me engano, acesso completo, vocês podem ver todo o texto completo dele online. Passando, então, de um exemplo da área da saúde para um exemplo da área fabril, um outro exemplo de trabalho
que eu fui coautor aí em termos de projeto de sistemas, é a parte de balanceamento de linha de produção, né? Então, um problema comum em linhas de produção é saber se essa linha está balanceada. E aí, muitas fábricas recorrem a metodologias como a do sistema Lean de produção, né, que é uma metodologia enxuta. Eu não vou aqui trabalhar no detalhe diversas metodologias, mas eu vou comentar algumas aqui. Então, no caso do Lean, a ideia é que cada unidade, né, cada centro de produção trabalhe no mesmo ritmo, né? Ou seja, tem um tact time. Isso é um conceito bastante abordado na engenharia de produção. E aí, uma estratégia que tem, existe uma metodologia para você fazer que essas linhas fiquem no mesmo ritmo, né? Ao ritmo comum. Beleza, então isso é uma forma de trabalhar, né, de maneira. E aí, essas abordagens normalmente consideram os tempos médios, ou seja, não considera aleatoriedade. Então, essas técnicas de resolução do linha ou de outras abordagens de balanceamento de linha, elas são determinísticas. Qual é o objetivo dessas técnicas? Dizer quantos recursos ou quantos centros de produção tem que ter ali em cada linha para que eles trabalhem de forma balanceada. Beleza. O que a gente pode fazer com simulação aqui? O que a gente fez nesse projeto? A gente testou, após a recomendação do Lean, de quantas atendentes ou quantos centros de produção tinha que ter em cada unidade, a gente testou essa recomendação dentro de um modelo de simulação e depois que rodou, viu que poderiam ser ajustados alguns casos. Por quê? No modelo de simulação, a gente conseguiu incluir a aleatoriedade do sistema. Então, os tempos de produção, a gente conseguiu incluir os tempos aleatórios, as taxas de produção não eram mais fixas, e sim baseadas em distribuições de probabilidade. Então, a gente fez recomendações do sistema em cima do que já tinha sido meio que dado como uma solução de uma técnica anterior. Isso a gente chama de uma abordagem híbrida, é muito utilizado na atualidade, utilização de abordagens que misturam diversos métodos, né? Então, isso é uma das questões que está no estado da arte de balanceamento de linha, onde você usa uma metodologia para balancear que vai ali otimizar as linhas de forma determinística e depois você usa uma abordagem de simulação para testar cenários e avaliar se a aleatoriedade influencia naquele teu sistema proposto e se você precisa fazer algum ajuste. Tá? E esse trabalho também está publicado. Esse é um trabalho que é de autoria da também professora Leila Dantas, que também é consultora no TecGraph, e que eu participei ali como coautor. E passando aí para um outro caso agora de logística, né? Então a gente falou de um caso da área da saúde, um caso de uma área fabril, eu vou passar agora para um caso de logística. Esse é um problema muito comum em terminais portuários, que é o problema de armazenamento de materiais, tá? Nesse projeto especificamente, isso foi um projeto que eu atuei, que eu não posso citar os nomes, mas a ideia desse projeto era como eu faço para dimensionar os armazéns de um grande terminal portuário para daqui a 20 e 30 anos. Então, assim, a ideia era entender se os armazéns iam continuar existindo ou se eu ia ter que desalocar aquele armazém baseado na previsão de consumo, né, do armazém, na verdade, a previsão de consumo ela é dada não pelo armazém, sim pelas unidades de plataformas e de demandantes, unidades que estão demandando. Então, qual é a previsão de consumo dessas unidades? Então, se a gente está falando, por exemplo, se fosse aqui uma plataforma de petróleo, uma unidade demandante, será que essa plataforma está em fase de crescimento ou se ela está em fase já de ser descontinuada? Então, isso tudo influencia. E baseada também no que eu tenho de produção, né? Então, consumo e produção, então oferta e demanda. Essas duas taxas eram olhadas dentro desse modelo e aí, a partir de uma simulação de eventos criados, a gente conseguia estimar qual era a capacidade, né, que eu tinha que ter de estoque, ou seja, de armazenamento para daqui a 20 e daqui a 30 anos. Então, em linhas gerais, esse é um problema também clássico que pode ser usado em simulação. Aqui dando um foco aqui, eu tenho alguns armazéns, aqui cada um dos armazéns, e a ideia aqui é que eu tinha chegada de
ordens de produção e também chegadas de ordens de consumo. Passando por um outro problema aqui, que é o problema de dimensionamento de berços. Então, ali a gente estava falando de armazém. Mas no mesmo contexto logístico, a gente tem um problema muito clássico, que é saber se os berços daquele terminal portuário estão bem ajustados. Isso é um problema caríssimo, né? Assim como de armazéns, um problema que vale alguns milhões ou bilhões aí de dólares. O que acontece aqui, por que esse problema é caro? Porque a gente sabe que as multas associadas a atrasos, né, de entrada em navios em berço são altíssimas e essas multas são associadas a, às vezes, gargalos nos processos. Então, saber se o seu sistema está bem ajustado, ele é um primeiro passo. Se ele não está, uma das maneiras de investigar cenários possíveis ali de melhoria é com simulação. Seja ele utilizando um berço terceirizado, eu poderia testar um cenário onde eu tenho 2 berços, mas eu posso, caso precise, usar um berço terceirizado. Ou um cenário de contratar um novo, abrir um novo berço, um novo terminal, ou um cenário de contratar um novo portainer, pode aumentar a velocidade da minha operação. Então, tem várias questões que podem ser trabalhadas. Esse foi um modelo bastante complexo, né, onde a gente tinha chegada do navio, a gente tinha consideração do canal, o canal era um gargalo também, então a gente tinha mais de um berço, a gente tinha o prático que tinha que ser considerado. Então, é um problema bem complexo que pode ser trabalhado com simulação de eventos discretos. Legal, então, saindo da logística, voltando aí agora para o ambiente hospitalar, um outro problema, aquele problema era de um ambiente clínico, né, de ambulatório. Aqui já é um problema de ambiente hospitalar mesmo. Então, uma aluna de doutorado daquele departamento de engenharia de produção, ela trabalhou muitas pesquisas e também projetos aplicados em dimensionamento de recursos hospitalares, né? Então, a Janaína Marquesi, nesse primeiro trabalho que eu coloquei ali a referência, inclusive eu fui coautor junto com ela e com o professor Silvio Ramache, a ideia ali era a gente fazer um dimensionamento dos recursos de uma emergência. Então, se eu tenho um sistema de uma emergência hospitalar, para quem foi numa emergência já alguma vez, sabe que por muitas vezes as filas são absurdas, né? São bem grandes, dependendo do dia da semana, do horário, a sazonalidade interfere muito no sistema de emergência. Né? A gente sabe que, por exemplo, segundas-feiras são dias mais ocupados, dias mais cheios de demanda. Então, as filas podem acabar sendo bem grandes, esperar às vezes horas pelo atendimento. Então, como dimensionar essas filas, sabendo que a gente tem sazonalidade, sabendo que a gente tem diferentes equipes, diferentes turnos, esse é um problema muito complexo, né? E a Janaína, no caso, trabalhou ali com abordagens também híbridas, ela usou um modelo de otimização, inicialmente para propor a quantidade de recursos que ela tinha que ter em cada processo, e depois ela usou a simulação de eventos discretos para testar os cenários e avaliar se aquele cenário proposto na simulação era o ideal ou se existiam outros cenários melhores. Então, novamente, abordagens híbridas. Aqui a gente vai se ater mais à abordagem de simulação, mas se vocês quiserem entender os detalhes, está tudo muito bem explicado nesse artigo, que é um artigo que foi publicado no European Journal of Operational Research, e também tem todos os detalhes ali para quem tiver interesse. E uma outra abordagem, aí já mudando bastante de contexto, né? Uma outra abordagem que a gente tem, agora olhando ali para a simulação contínua, é a simulação de séries temporais. Tá? E aí a gente pode trabalhar a simulação de séries temporais, ela pode ser trabalhada em diversas áreas, diversos contextos né, em geral. Pode ser trabalhado no contexto de mercado financeiro, pode ser trabalhado no contexto de previsão de demanda de uma fábrica, pode ser trabalhado em diversos contextos. Tá? E aí, nesse caso, a simulação ela é muito utilizada para previsão. Né? Então, a tomada de decisão usando previsão, e a simulação é uma das maneiras de fazer previsão em séries temporais. A gente vai ter um módulo específico de simulação de séries temporais também, para vocês poderem entender. E, se eu não me engano, é o último exemplo aqui, que é o de projetos
de avaliação de dinâmicas de sistemas, né? Então, esse exemplo é um exemplo que aconteceu muito durante a pandemia. Então, se eu tenho ali uma das questões que tinha na pandemia, quando a gente começou com a vacinação na pandemia de Covid, era saber para qual faixa de idade a gente tinha que começar a vacinar e qual era a regra de priorização, de quantos em quantos dias ia evoluindo essa regra. E uma das abordagens que foi utilizada para testar isso em diversos países foi a simulação de sistemas, né? A avaliação de sistemas dinâmicos. Então, a gente pode testar esses tipos de intervenções de uma maneira dinâmica. Esse é um tipo de simulação que a gente também vai trabalhar em um módulo específico e é bastante interessante, principalmente para quem trabalha aí com dinâmica de sistemas, seja ele na área da saúde ou em logística humanitária, entender os sistemas que são multiagentes é uma das maneiras muito utilizadas aí na atualidade de simulação. A gente vai abordar isso no módulo específico e aí para quem tiver interesse também pode ver ali no final da aula a gente vai falar sobre isso. Perfeito. Então, esses foram os exemplos assim que eu quis trazer para essa aula inicial, nesse módulo inicial, para dar um contexto de um pouco do que eu já trabalhei ali, tanto na minha experiência acadêmica como profissional. Aqueles exemplos se misturam um pouquinho, tanto de pesquisa como de projeto de desenvolvimento. Eu não posso citar ali os nomes das empresas que estavam relacionadas, mas ali tem um pouquinho de tudo do que a gente já trabalhou, de maneira ali sem identificação, mas que dá para dar um pouco de contexto. E a ideia é que a gente, a partir de agora, vai entender como trabalhar isso de maneira que siga um framework metodológico baseado na literatura. Então, passando aqui para o que a gente tem de recomendação, esse é um framework que foi recomendado aí por um artigo também no EJOR, em 2021, que é um framework bastante utilizado, né? E ele tem aqui alguns contextos que eu vou depois passar um resuminho disso para português, mas essa imagem desse artigo, onde ele fala que para começar um projeto de simulação tem que ter um problema. Se não tem problema, não tem um projeto. E a primeira coisa é entender esse problema. Então, a gente vai definir esse problema como o primeiro passo de um projeto. E depois que a gente define o problema, a gente vai modelar esse problema. Só que a gente não começa modelando por simulação. A gente começa fazendo a modelagem conceitual dele e a modelagem dos dados. Tá? E a gente só vai passar para a modelagem de simulação, que é ali o Computer Model, quando a gente tiver validado esse meu modelo conceitual. Passando, então, para o modelo de simulação, eu vou, então, ter um modelo computacional e eu só vou passar para a geração de cenários quando eu valido esse modelo computacional. E aí, validei esse modelo computacional, começo a gerar cenários, né? E vou tentando entender propostas que possam surgir baseado no meu cenário atual. Então, vou entender o que está acontecendo naquele meu cenário atual para poder propor intervenções. E daí, se eu tenho uma intervenção que ela é uma intervenção que faz sentido, eu vou implementar isso na prática. Então, passando por um resuminho disso, já traduzindo isso aqui para a nossa língua, literalmente, a gente está falando, então, de começar com a definição de um problema. Essa aqui já é uma outra referência também que usa isso, esse mesmo framework, mas já de uma maneira um pouquinho mais didática. Então, a gente começa de uma definição de problema, depois a modelagem conceitual, né? Ou seja, entender como é que é o processo que está relacionado a esse problema. Depois, a modelagem de dados, ou seja, a avaliação dos dados de entrada no meu sistema. Em seguida, a modelagem computacional, a validação desse meu modelo computacional. E aí sim, geração de cenários, experimentação, avaliação dos resultados, e aí fecha. Tá? Por que isso é um ciclo? Por que isso não está linear, né? Para quem está incomodado com o ciclo. Porque um projeto de simulação, ele normalmente se dá de uma forma linear. Mas, se a gente for ver, imagina que eu fiz uma avaliação de uma fábrica, de um sistema de uma fábrica, recomendei uma intervenção e essa intervenção foi aplicada. Essa intervenção foi aplicada hoje. Será que daqui a 6 meses o sistema vai estar performando da mesma maneira que ele estava performando hoje?
Será que a demanda é a mesma? Será que os processos estão trabalhando da mesma maneira? Então, esses modelos, né, são modelos que são desenvolvidos em determinado momento do tempo. E é natural que a gente, daqui a tanto tempo, tenha que fazer uma atualização desse modelo e investigar se tudo está acontecendo da mesma maneira. Um primeiro indício é começar com a investigação visual, entender ali na investigação visual se aquele sistema está tendo algum tipo de distúrbio ou de gargalo. E isso já dá um indício de que a gente precisa, às vezes, investigar com mais detalhe e criar, talvez, modelos para representar aquele sistema. Tá? Então, esse é o framework metodológico. Quais são as vantagens, né, de trabalhar usando esse framework, usando simulação? A principal vantagem é que a maioria dos problemas reais eles não vão poder ser resolvidos de maneira analítica, ou seja, não vou ter uma fórmula que resolva ele. A própria otimização de processos ela vai até um determinado limite. A gente tem avançado muitos modelos de otimização estocástica, inclusive na própria universidade, isso é uma das áreas da literatura que estão bastante no estado da arte, mas a gente tem ainda muito a avançar para conseguir incluir todas as aleatoriedades do sistema. Então, chega um determinado momento que só a simulação vai ser capaz de avaliar todos aqueles componentes aleatórios. Um modelo muito complexo não vai conseguir ter uma solução analítica. E aí a simulação vem como essa ferramenta para avaliar diferentes cenários e, principalmente, sem precisar intervir. Então, eu não preciso fazer intervenção, não preciso comprar um novo equipamento, eu não preciso mudar o layout. Eu vou fazer isso via simulação. Desvantagens, né? Nem tudo são flores, a gente tem algumas questões, né? A simulação se baseia em dados, então, se os dados têm alguma questão, a gente vai ter problemas, talvez, na simulação. A gente está se baseando em conjunto de parâmetros, né? Então, esses parâmetros estão sendo formados baseados nos dados que a gente tem. Os modelos, eles demandam tempo para serem criados, então a gente tem ali um gargalo de tempo nosso, como analista de simulação, e a simulação, ela, às vezes, tem algumas funcionalidades que maqueiam um pouco o sistema real. Né? Se a gente coloca, às vezes, alguma animação, alguma coisa que pode acabar maquiando o sistema, e tem coisas que estão por trás ali da simulação que podem estar escondendo que o sistema real, às vezes, não esconde. Né? Então, são algumas questões que a gente tem que estar sempre atento, como vantagens e desvantagens. Então, passando aí para falhas ou pontos de atenção que a gente precisa ter em estudo de simulação, vou listar aqui rapidamente alguns, né, como objetivos mal definidos, nível de detalhe incorreto na modelagem, foco, às vezes, na programação do modelo, ao invés do problema. É muito comum quando a gente fica bom numa técnica, né, seja ela simulação, otimização, qualquer técnica que seja, né, programação em geral, a gente achar que ela serve para tudo. Né? E, às vezes, para aquele problema específico, também a simulação não vai ser a forma de resolver. A gente falou um pouquinho aqui quais são os contextos de simulação. E o foco não é na programação do modelo. O foco tem que ser sempre entender muito bem o problema. É entender todos os componentes que estão envolvidos naquele problema. Uma outra grande questão de cuidados que a gente fala são os dados. Né? Os dados de baixa qualidade vão influenciar no seu desempenho do modelo e na validação do modelo, seja ele validação do modelo conceitual, validação do modelo computacional, ambos têm que estar totalmente validados e a gente vai falar isso nos próximos módulos. Existem técnicas específicas para fazer validação de modelo. Aqui nesse primeiro módulo a gente não vai conseguir falar nisso em detalhe, isso vai ficar para os módulos seguintes, mas esses módulos são muito importantes para quem vai realmente fazer um modelo de simulação. Softwares. Né? Aqui a gente está muito mais focado no método do que no software. Inclusive, nas aulas eu deixo os alunos bem à vontade no que eles querem usar, mas existem softwares de prateleira, como o Arena, o Promodel, o Flexinha, entre outros, e existem ferramentas abertas, como o R e o Python. Né? Então, além do C e do Julia, né, que são outras ferramentas. Mas ferramentas
que eu sei que são bastante utilizados em termos de software aberto, são R e Python, né? E no Python especificamente o pessoal usa bastante o SymPy, que é uma biblioteca do Python. Então, assim, não existe uma regra de bolo. Cada um desses softwares de prateleira vai ter um preço. Então, quem tiver às vezes interesse, ou quem já trabalha com algum ou já tem a licença de um, é óbvio que aqui a gente vai possibilitar que vocês usem os dados reais e trabalhem com o software que vocês quiserem. Mas a ideia aqui é passar os problemas e eu vou resolver eles, tanto seja, alguns casos eu vou resolver com a Arena, outros eu vou resolver com o SymPy. De alguma maneira eu vou tentar passar por todas as metodologias e softwares existentes para vocês terem contato e verem que a questão aqui principal não é só ter a ferramenta, e sim o método. Tá? Esse curso é muito mais focado no método, na aplicação e no entendimento de um projeto como um todo, do que na ferramenta em si, apesar de a gente olhar também diversas ferramentas e ter aí contato bem avançado com diversas abordagens de softwares e ferramentas de simulação. Beleza, então, chegando na parte final da aula, o objetivo agora é pegar tudo que a gente viu, né? Então, a gente viu ali um pouquinho de exemplos de projetos reais, a gente viu terminologias, e a gente terminou vendo ali o framework metodológico com um passo a passo de um projeto de simulação. E resolver um problema real, tá? Então, eu vou apresentar para vocês um problema real, vou apresentar para vocês um conjunto de dados, e a gente vai resolver aqui junto, tá? Resumidamente, eu não vou passar por algumas etapas que são mais avançadas por causa do limite aqui do tempo dessa nossa primeira aula. Mas eu vou mostrar que essa era uma etapa que deveria ser feita e os resultados já se etaram. Então, vamos lá. O problema que a gente vai trabalhar aqui é um problema bem simples e bem comum, até para facilitar aqui o entendimento da metodologia. Então, é um problema de um banco que vem experimentando grandes filas em seus processos de atendimento, com reclamações frequentes de seus clientes. Então, para quem tem aí algum banco físico, já teve que resolver algum problema específico, talvez já tenha passado por esse problema no seu banco, e isso é muito comum, onde você tem às vezes um descompasso entre a quantidade de atendentes e a quantidade de demanda que aquele banco tem para um determinado tipo de serviço. Então, qual o objetivo aqui? Melhorar o nível de serviço oferecido aos clientes sem impactar em grandes custos para o banco. Então, eu quero talvez fazer ali alguma intervenção, mas sem gerar grandes custos para o banco. Eu não quero fazer intervenções custosas. Quais são as métricas de interesse? A gente quer, né, vamos dizer assim, se eu sou o gestor desse banco, eu tenho que definir o que eu tenho como meta, como objetivo. A minha meta, nesse caso aqui, se fosse um outro gestor, poderia ter uma outra ideia. Mas eu coloquei aqui como nível de serviço aceitável pelos clientes desse banco, um tempo de fila que não seja superior, tempo médio de fila que não seja superior a 20 minutos, e um tempo máximo de fila que não extrapole 2 horas. Tá? Eu poderia ter colocado outras métricas aqui um pouquinho mais avançadas, como, eu quero que 90% dos meus clientes desse banco não fiquem mais do que 1 hora e meia também. Porque o tempo máximo a gente sabe que ele não é uma métrica tão boa, porque pega uma realização. Mas eu vou meter essas duas aqui para facilitar o nosso entendimento do problema. E, ao mesmo tempo, uma outra métrica de interesse é minimizar todos os custos associados a intervenções de melhoria. Tá? Então, beleza, eu quero atender esse nível de serviço, mas eu também não quero gerar sobrecusto. Isso é um problema muito comum, né? Quando a gente fala de projetos de sistemas reais, a gente sempre tem um trade-off entre o lado do provedor e o lado do consumidor. Né? Então, o provedor do processo, nesse caso aqui, o banco, ele está muito preocupado no seu tempo produtivo, né? Em otimizar os recursos que ele tem. Já o cliente daquele banco, ele está preocupado no seu tempo. Eu, como cliente de um banco, estou preocupado no meu tempo. Eu não quero chegar lá e ficar na fila. Mas é óbvio que o banco também tem que olhar para o nível de serviço, porque se esse seu cliente fica insatisfeito, ele vai sair, vai deixar de ser
um cliente desse banco, né? Então, primeira etapa desse projeto de simulação, a gente já definiu o problema, a gente já passou por ela. Vamos para a segunda etapa, que é a modelagem conceitual. O que é um modelo conceitual? A gente vai ver isso tudo em detalhe, né, nos próximos módulos. Mas, basicamente, o modelo conceitual é uma representação do processo que aquele cliente passa no banco. Eu não vou entrar muito no detalhe, eu vou só pedir para vocês acreditarem que esse banco é dessa maneira. É óbvio que se a gente estivesse fazendo aqui um projeto num banco específico, a gente ia começar fazendo uma visita ao banco, entender como ele realmente funciona, conversar com especialistas, fazer entrevistas, para poder fazer o mapeamento desse processo. Então, o mapeamento do processo, a gente normalmente usa metodologias BPMN, né, notação BPMN, que é uma notação de processo de negócio, para fazer com que a gente entenda bem aquele processo. Então, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, a gente vai ver isso no detalhe nos próximos módulos, mas eu vou pedir para vocês acreditarem que esse banco ele tem a chegada dos clientes e logo de cara eu tenho uma decisão, né, onde os clientes eles podem ir para um atendimento num caixa eletrônico, ele chegou, ele pode ficar só nos caixas eletrônicos e resolver o problema dele no caixa eletrônico, ou ele pode entrar na parte presencial, com um atendimento humano, e ser atendido por alguém do banco, né, por algum funcionário do banco. Nessa parte de atendimento presencial, ele tem duas possibilidades. Ele tem uma nova decisão, que é essa decisão aqui de baixo, onde ele vai ter dois tipos de cliente. Um cliente que é o cliente padrão do banco, que a gente chama de cliente standard, onde ele tem um atendimento comum, né? Ou seja, todos os clientes, a maioria vai passar por ali, mas ele tem um cliente premium por determinado tipo de característica, ou o cliente paga mais para ser premium, tem alguma questão ali que ele associa o cliente a uma categoria premium e esse cliente vai ter um atendimento personalizado. Então, esse é o processo, tá? E aí, voltando lá naquela parte do sistema, a gente vai se ater ao sistema de interesse. Talvez tenha alguma outra coisa acontecendo aí no sistema que interfira no desempenho dele. Mas, a princípio, eu não vou modelar nesse sistema nada que não interaja com ele, né? Beleza, essa é a modelagem conceitual. A gente, para fazer isso, o que a gente fez? A gente foi no sistema, a gente fez entrevistas, a gente montou uma anotação baseada no BPMN, mostrou para os especialistas da empresa, para os técnicos que trabalham na empresa, para o gestor da empresa, validou, e aí beleza, podemos seguir. Próximo passo, a avaliação dos dados de entrada, né, modelagem dos dados especificamente. Então, imagina que eu tenho um sistema corporativo nesse banco e eu consegui coletar as informações bem estruturadas. Esse é o cenário ideal, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Às vezes a gente vai ter que fazer rodadas de coleta, né, e definir formulários de coleta. Mas se a gente tem um sistema bem estruturado, esse é o melhor dos mundos, vamos nos basear que a gente tinha nesse caso, e aí eu consigo ter as informações que eu preciso para modelar esse problema. Quais são essas informações, né? Em um sistema, esse é um sistema, primeiramente, né, de simulação estática ou dinâmica? Nesse caso, dinâmica. A gente está falando de uma simulação que evolui ao longo do tempo. Além disso, ela é aquela simulação que a gente considera como simulação de eventos discretos, né? Ou seja, ela é baseada em eventos que acontecem ao longo do tempo. Qual o primeiro evento que acontece? A chegada. Então, o primeiro módulo que eu represento, aqui na modelagem conceitual a gente viu isso, é a chegada de cliente. Lá no modelo de simulação, a gente também vai modelar, né, de primeira essa chegada dos clientes. Nessa chegada de cliente, a gente vai ter que dizer qual é o processo de chegada, né? Lá nos módulos lá na frente, a gente vai falar um pouquinho do que é um processo de chegada, do que é um processo de atendimento. Aqui não é o escopo, tá? A gente vai falar sobre teoria de filas, bem resumidamente. Aqui a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas se eu estou falando de um processo de chegadas,
O que eu vou ter de informação é o tempo entre chegadas. Então, eu tenho que saber qual é a distribuição de probabilidade ou qual é o mecanismo que forma ou que gera a chegada dos clientes. Tá? Então, para eu calcular esse tempo de chegadas, eu peguei lá cada uma das chegadas, um chegou às 8 da manhã, outro chegou às 8h05, outro chegou às 8h10, e fui fazendo o intervalo entre essas chegadas, e daí eu tenho os tempos entre essas chegadas. Esses tempos vão ser usados para gerar uma distribuição de probabilidade. Da mesma maneira, qual é o próximo evento? Depois das chegadas, né, eu tenho os atendimentos. Eu tenho atendimento em caixa eletrônica, eu tenho atendimento comum e atendimento prêmio. Então, para cada um desses atendimentos, eu tenho o início e o fim. Então, se eu pegar o fim menos o início, eu tenho o tempo de cada um deles, e aí eu consigo também ter essa listinha aqui. Então, na prática, eu peguei os dados do sistema, retrabalhei eles, né, porque às vezes eles estão em data-hora, para ficar com essa carinha. Com isso aqui agora, a gente consegue fazer tudo que a gente precisa. É lógico que a gente depende deles estarem de boa qualidade, mas aqui eu tinha bastante informação, aqui está com 3 pontinhos, porque não são só esses dados, eu tinha bastante informação. E agora eu vou passar para um ciclo, que é um ciclo muito parecido com o ciclo de ciência de dados. Para quem é analista de dados ou cientista de dados, vai se ver muito bem aqui. Para quem não é, não tem problema, a gente vai se ater bastante ao que a gente necessita para o projeto de simulação. Então, a gente vai começar fazendo uma estatística bem rápida, descritiva, depois uma análise e remoção de outliers, depois ajustar as distribuições de probabilidade desse sistema. Então, começando aí com a estatística descritiva, a gente faz ali uma descritiva, seja a gente pode usar o próprio Excel, lá tem no menu de análise de dados, você pode usar análise de dados estatística descritiva, mas também pode fazer estatística descritiva no Python, bem fácil fazer uma descritiva no Python, no R também com summary. Então, é bem tranquilo fazer esse sumário e é importante para você entender como esse teu dado está comportado. Então, média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo, qual é o total de dados, né? Então, aqui eu tinha 1.000 informações, 1.000 observações, e se eu gerasse um histograma lá com esses dados do jeito que estavam, e aqui eu peguei o primeiro, tá? Então, essa descritiva é da primeira coluna. Eu não vou mostrar aqui todas as colunas, eu vou mostrar uma coluna para vocês entenderem o que foi feito, mas eu peguei essa primeira coluna de tempo de chegadas e gerei uma análise descritiva e gerei um histograma. Repara que eu não fiz nada mais do que isso por enquanto. Só estou mostrando o dado como ele chegou. Segundo passo, vou fazer uma análise e remoção de outliers. A remoção de outliers, ela é sempre uma coisa que a gente tem que fazer com cuidado. Né? O outlier, a gente vai falar sobre isso no detalhe. Então, aqui eu estou passando a metodologia de forma bem rápida para vocês verem tudo que vai ser trabalhado em detalhes. E isso é uma coisa que a gente vai falar no detalhe, como fazer essa remoção e como tomar cuidado para também não remover dados que são raros, mas não são errantes. Né? Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado nessa análise. Então, a primeira análise que a gente vê outliers é fazer um box plot. Né? E o box plot, ele tem ali algumas informações relacionadas ao primeiro quantile, segundo quantile, terceiro quantile, e os limites inferior e superior que a gente usaria para eliminar possíveis outliers. Olhando assim de maneira geral, a gente consegue ver que tem vários pontos acima do limite superior, não tem ninguém abaixo do limite inferior, porque aqui a gente está trabalhando com dados positivos, o que é bom, ou seja, não tem nenhum valor digitado erradamente ou um valor negativo, que não faria sentido, né? Um tempo negativo não faz sentido, mas a gente tem valores bem acima do limite superior desse box plot. E aí, a gente vai falar um pouquinho ainda no detalhe lá, nos módulos mais à frente, mas de maneira geral, o que eu quis trazer aqui é, se a gente olhasse o tempo de chegados antes e depois da remoção dos outliers, aqui a gente removeu só os outliers extremos. Os outliers extremos são aqueles que estão acima de 3
intervalos contínuos. A gente vai ver isso bem no detalhe na aula de análise de dados. A gente vê que se a gente remove os outliers, a gente perde ali por volta de 16 observações, né? E dessas 16 observações, tirando elas, a média diminui um pouquinho. A gente vê que a média sempre diminui mais do que a mediana, né? Porque a média é totalmente influenciada pelos outliers, a mediana é menos influenciada. E a gente vê também que o máximo mudou. O máximo que era 32 passa a ser agora 11,87. Então, a gente tinha um histograma, né, quando a gente incluía todos os dados assim. Quando a gente retirou os outliers, a cara da nossa distribuição ficou um pouquinho mais arrumada. Né? É muito mais fácil a gente achar uma distribuição que fit nesse conjunto de dados do que nesse. Então, qual é o objetivo aqui da gente fazer a avaliação retirada de outliers? É fazer com que os dados que possivelmente estão errados ali dentro desse conjunto de dados não influenciem a descoberta da nossa distribuição. E aí o próximo passo é justamente ajustar uma distribuição de probabilidade para esse conjunto de dados. No caso aqui, a gente está ajustando uma distribuição de probabilidade para o tempo entre chegadas. Tá? A gente vai falar também muito no detalhe sobre a parte de ajuste de distribuições, métodos para testes de aderência. Isso vai ter um módulo específico para isso. Mas a ideia aqui é passar com vocês que esse tempo entre chegadas ele vai ser representado por uma distribuição e essa distribuição que vai ser simulada em um modelo de simulação de eventos discretos. Então, aqui a distribuição que ele fitou foi uma log normal, de média 275, desvio padrão 2,64. E ele diz aqui que ela foi de menor erro quadrático. O teste que a gente usa aqui é o teste para distribuições contínuas, que é o Komolov-Smirnov. E esse teste deu que ele é aderente, ou seja, o p-valor ele é acima de 0,15, que é acima de 0,05, ou seja, a gente não rejeita a hipótese da distribuição ser aderente. Se a gente não rejeita, a gente aceita, aquela questão da estatística, né? A gente também vai falar um pouquinho aqui sobre esses testes, mas o que importa aqui é que se é maior que 0,15 é porque tá legal, a gente tem uma distribuição aderente, e essa distribuição pode ser usada para simular dados desse processo específico de tempo entre chegadas. E aqui está uma listinha de todas as distribuições que ele testou e o tempo, o erro de cada uma delas. Então, a log normal foi de menor erro. Beleza, então a gente fez a modelagem do problema, a gente trabalhou o modelo de processo, a gente trabalhou o modelo de dados. Então, do modelo conceitual saiu aquela anotação BPMN, do modelo de dados saiu a nossa distribuição de probabilidade de cada uma daquelas colunas, né? E agora sim, a gente pode passar para o nosso modelo computacional. No modelo computacional, a gente vai reproduzir, basicamente, aquele modelo conceitual na ferramenta de simulação que a gente estiver usando, tá? Aqui no caso é o Arena. Então, a gente vai fazer algumas aplicações em outros softwares também para vocês verem, mas a ideia aqui é que no Arena, isso é bem parecido com um modelo conceitual de processo, tá? Então, a notação BPMN, ela é muito bem ajustada ao Arena, tem algumas diferenças em alguns módulos especificamente, mas a gente consegue ter bastante similaridade. Então, a gente começa com a chegada dos clientes, depois o tipo de caixa, uma decisão, aqui vai ter um percentual baseado nos dados, então a gente vê nos dados de entrada qual o percentual que a gente tem que usa caixa eletrônico e usa caixa sem ser eletrônico, né? Então a gente tem que ter essa informação nos nossos dados de entrada. Além disso, eu preciso saber também qual o percentual que eu tenho de clientes de atendimento standard e de atendimento premium, para poder fazer esse percentual aqui do tipo de cliente. Fora isso, o que a gente tem aqui? Dentro desse processo de chegada, a gente tem o cadastro de distribuição que a gente viu lá, logo normal, distribuição de chegada de clientes. Esses clientes vão chegar segundo aquela distribuição, vai ter simulações rodando aqui gerando essas chegadas. Os atendimentos vão acontecer segundo a distribuição de atendimento caixa eletrônico, que foi gerado usando aqueles dados da coluna de atendimento caixa eletrônico, e cada um desses outros dois atendimentos usando suas distribuições de atendimento. Então, cada uma dessas aqui tem distribuições de atendimento associado. A gente vai ver isso no detalhe na aula
do módulo específico de modelagem e distribuição de probabilidade, mas a ideia aqui que eu quero trazer para vocês é, agora, essa etapa é fazer a modelagem no software ou na ferramenta que a gente tiver escolhido e validar essa modelagem. Então, basicamente, reproduzir o modelo conceitual no modelo de simulação e trazer também algumas questões relacionadas a recursos, turnos, né, e definições de rodada. Então, aqui eu falei primeiro de modelagem básica. Aqui embaixo tem a modelagem de recursos. Então, nesse sistema, no cenário atual, a gente tem 2 caixas eletrônicos, um caixa para atendimento standard e um caixa para atendimento premium. E em relação à configuração das rodadas, ou seja, quantas replicações eu vou fazer, qual o tamanho do turno, isso tudo a gente vai ver nos próximos módulos. A validação do modelo é uma etapa fundamental, né? Então, depois que a gente configurasse aquele sistema, o que a gente ia fazer? A gente ia rodar o nosso modelo, usando as configurações de rodadas ideal para o tipo de sistema que é. Aqui a gente está trabalhando num sistema que a gente vai ver que ele é sistema terminal, tá? A gente vai entender o que é um sistema terminal ainda. E para esse sistema terminal, a gente tem todo um arcabouço de parametrização que tem que ser feita, baseado na metodologia que é utilizada para sistemas terminais. A gente vai ver isso na aula de sistemas terminais. E, a partir disso, a gente tem que validar esse modelo. Então, para validar o modelo, a gente vai tirar as métricas de interesse, seja tempo de fila, tamanho de fila, calcular os intervalos de confiança, comparar os dados simulados com os dados reais, ver se esses intervalos de confiança eles são, de alguma maneira, coerentes, ou seja, eles se correlacionam, se eles se coincidem. Se eles se coincidem, a gente pode dizer que ele está validado. Se não se coincidem, a gente normalmente tem que entender o que está acontecendo no sistema, se é algum problema no dado, na modelagem, até que a gente consiga validar o nosso modelo de simulação. Veremos nos próximos módulos esse tópico. É um tópico bastante importante, mas bem detalhado, não dá para a gente falar aqui nessa primeira aula. Seguindo, então, rodei o modelo de simulação, validei ele, vi que está tudo certinho, peguei aqui um relatório direto do sistema, sem fazer muita análise. Aqui, no caso, a gente usou o Arena. Nesse relatório, ele me dá informações bem básicas. A gente vai ver que dá para tirar informações muito mais robustas. Mas com essas informações básicas, a gente consegue tirar aqui que o atendimento do caixa eletrônico ele teve uma média de tempo de fila de 14 minutos. Já o atendimento para clientes standard foi de 95 minutos em média e cliente premium 10 minutos. Então, a gente vê que claramente, né, tem alguma coisa acontecendo aqui no atendimento para clientes standard. A gente vê também aqui no número em fila média, os clientes de caixa eletrônico, mais ou menos 3 na fila do caixa eletrônico. Quando a gente vai ver os clientes para atendimento standard, são 8 em fila em média, chega a ser 35 no máximo, e no caixa eletrônico, o atendimento aqui chega a bater 165 no máximo. Aqui é a média do máximo, que é um pouquinho melhor de ser vista. Então, 165 minutos de média dos cenários, porque aqui a gente rodou algumas replicações, então, na média dos cenários, 165 minutos de tempo máximo de fila, isso é bastante tempo. Então, beleza, o que a gente pode fazer de maneira bem rápida para propor um cenário futuro é incluir mais um recurso no atendimento para clientes standard. Tá? Então, nos clientes standard, a gente aqui, se a gente fosse fazer uma etapa adicional, seria fazer os intervalos de confiança das métricas de interesse para a gente poder entender realmente qual é o range de variabilidade que os cenários nos deram. Tá? Isso é simulação. Simulação depende de a gente ter informações com intervalos de confiança. Aqui a gente não está colocando, porque para fazer isso tem toda uma questão metodológica que a gente tem que passar, que também não cabe aqui nessa aula. Então, eu aumentei ali nos recursos de atendimento standard um recurso adicional, tá? Então, a gente passou de 1 para 2, recurso no atendimento standard. E aí, rodamos novamente a simulação e a gente vê que os 95 minutos caem para 17 minutos, tá?
lembrando que o desejo ali daquele gestor do sistema era que esse sistema ficasse com tempo médio de fila menor que 20 minutos para todos os processos. Isso aconteceu agora, e o tempo máximo de fila não excedesse 2 horas. Então, na média dos cenários, isso não aconteceu, apesar de, em algum cenário, isso ter acontecido, né? Algum cenário específico que a simulação rodou. Além disso, a fila média aqui agora ficou todas menor do que 4 clientes na fila. Então, a gente tem ali um cenário mais ajustado. O que seria impactado? A gente precisaria contratar um atendente para o atendimento standard, mas dependendo do que o gestor quer, se ele realmente quer oferecer um melhor nível de serviço e precisa disso para manter o banco sendo bem visto, isso é um custo que para ele faz sentido. Em contrapartida, com esses resultados, alguns cenários a gente descarta, né? Não faz sentido a gente incluir mais um atendente no atendimento premium se o objetivo é ficar ali abaixo dos 20 minutos, né? Também não faz sentido comprar mais um caixa eletrônico se o objetivo é ficar abaixo de 20 minutos, né? Então, alguns cenários de recursos que não são, vamos dizer assim, críticos pro desejo ali de nível de serviço são descartados. Tá? A gente poderia testar, aumentar um recurso nos outros itens, mas são recursos que seriam mais onerosos e mais difíceis de se justificar. E é isso, né? Resumidamente, a gente aumentar o recurso de atendimento para clientes standard faria com que o tempo médio de fila saísse de 1h35 para 17 minutos. O tempo máximo de fila ele foi de 2 horas e 45 minutos para 1h50, né, a média do tempo máximo de todos os cenários. Além disso, esse seria um dos cenários que atende ao desejo gestor, mas outros poderiam ser testados, como a gente poderia testar a alteração de divisão de tarefas dos funcionários, né? Não simplesmente separar os funcionários para os tipos de cliente. A gente poderia testar regras de priorização de filas, né? A gente sabe que é muito comum ter fila prioritária, ter fila para determinado tipo de serviço. Então, tudo isso pode ser testado via simulação. É isso. Esse foi a nossa primeira aula, né? O nosso primeiro módulo, que era a simulação na prática. Esse módulo é um módulo que a gente passou muitos conceitos, a gente passou por várias coisas que a gente vai detalhar bastante nos próximos módulos. Então, principalmente os conceitos ali de um projeto de simulação de eventos discretos, a gente vai ter 4 módulos para trabalhar isso, né? Então, se a gente for ver aqui o nosso roteirinho, a gente tem, na sequência, 2 módulos de simulação estática, que vão fazer a gente entender como é, na verdade, o que é gerar um número aleatório, né? O que é uma distribuição de probabilidade, como é que eu faço para gerar um número aleatório, o que é um número aleatório, que a gente chama até de pseudo-aleatório, o que é um processo aleatório, e como são problemas que podem ser resolvidos com simulação estática, como simulação de Monte Carlo, Bootstrap, Jackknife, técnicas que a gente pode usar para resolver aquele problema da companhia aérea. A gente vai falar desse problema na aula de simulação estática. Já na simulação de eventos discretos, a gente vai falar de problemas de natureza dinâmica, onde o sistema evolui ao longo do tempo, como era o caso aqui do banco. E a gente vai passar ali tanto pela parte de introdução, com teoria de filas, modelagem conceitual, a gente vai entender um pouquinho sobre a metodologia de geração do modelo conceitual de forma automática, que é Process Mining. Vou trazer alguns exemplos ali de aplicação em Python e também em ferramentas específicas como Disco. Além disso, a gente vai falar no módulo seguinte a parte de ciclo de ciência de dados, né, como fazer o ajuste de distribuição de probabilidade, e os outros 2 módulos é a parte de aplicação e modelagem mesmo dos sistemas. E a gente vai falar de modelagem para sistemas terminais e não terminais, configurações de rodadas, essas configurações a gente vai trabalhar bem no detalhe. Para cada um dos tipos de sistema, a gente trabalha uma configuração diferente. E aí a gente fecha os módulos de simulação de eventos discretos. Daí vem 2 módulos extras, que são módulos de problemas bem usados com simulação, mas problemas de natureza diferente. Então, o problema de simulação de séries temporais é um problema de natureza dinâmica e contínua.
onde a gente pode ter em aplicações em diversas áreas e muito usado para fazer previsão, né, e também geração de cenários em geral. E o programa de simulação de sistemas dinâmicos e multiagentes, tá? Que é muito usado para testar intervenções, seja ele em logística comunitária, seja ele em saúde, né? Testar vacinação. Então, são programas bastante usados. Os detalhes desse curso completo vão estar ali na descrição desse vídeo, né? Para quem ainda não adquiriu o curso. E qualquer dúvida também, a gente tem aí os nossos contatos, né? Eu coloquei aqui o meu LinkedIn, o Instagram e também ali o meu e-mail no final. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Espero que vocês tenham gostado do curso. Aqui, como está dito aqui no título, né, o foco aqui da simulação é no método e não no software. É óbvio que a gente vai passar por vários softwares, a gente vai entrar em detalhes bem técnicos nos softwares, mas o foco aqui é no método e tentar passar um pouquinho da experiência que a gente tem aqui no como trabalhar projetos reais de simulação. E, em resumo, é isso: é falar de método de modelagem, simulação e análise e tomada de decisão de uma maneira integrada, de maneira metodológica, que passe por todo o arcabouço que a gente precisa para não cometer nenhuma falha, não gerar nenhum viés na nossa análise. É isso. Espero vocês aí no próximo módulo. A gente vai falar bastante, né, das aplicações, a gente vai usar bastante ferramental, Arena, Python, R, e fica à vontade aí para entrar em contato. Se gostaram do primeiro módulo, curtam aí nosso vídeo. Para quem está vendo, se por acaso está vendo alguma ferramenta que tem a opção aí de dar uma avaliação, avalie o nosso vídeo e me sigam aí nas redes. Estou aí disponível para entrar em contato e espero vocês no próximo módulo.